Paris, que emitiu muitos vistos para judeus e foi também honrado como um dos justos da humanidade pelo Yad Vashem de Jerusalém, como o cônsul brasileiro em Marselha. Foram depois demitidos, entre aspas, a bem do serviço público. Isto foi quando Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores. Hoje tem a historiadora Maria Luísa Tossi Carneiro, que está procurando desmistificar a imagem de Oswaldo Aranha, tão celebrado, tão idolatrado contra nós. Na verdade, tudo que aconteceu com os judeus e tudo, as demissões do cônsul de Lyon, de Marselha, e o embaixador em Paris, aconteceu quando Oswaldo Aranha era ministro das Relações Exteriores. E assim, esta imagem distorcida de Oswaldo Aranha está sendo desmistificada pela historiadora que escreveu alguns livros sobre o antissemitismo da era de Vargas e escreveu recém outro livro, a Maria Luísa Tossi Carneiro. Isto são os acontecimentos relacionados com a noite da Polônia e a noite de cristal. Ninguém queria nos ajudar, todo mundo ficava em silêncio, ninguém sabia de nada. E mais tarde os judeus, os alemães não judeus, a maioria dizia: eu não sabia de nada, eu nunca ouvi, eu nunca soube. E isso são mentiras. A maioria do povo alemão sabia muito bem, porque os judeus poloneses foram transportados à estação ferroviária em pleno dia. Milhares de pessoas viram com seus olhos e milhares de pessoas viram a destruição de 9 de novembro. Mas ninguém se levantou e ninguém queria nada. Nem o Papa XII, que era o Papa da ocasião, ele tinha medo de se pronunciar a favor dos judeus, ele se silenciou. O mundo silenciou. A vida dos judeus naquela época dependia, como a nossa, por exemplo, com o cônsul de Marselha, de um simples carimbo de borracha. Era a diferença para os judeus entre a vida e a morte. Parece incrível como um carimbo, um simples carimbo de borracha dentro de um passaporte podia significar a diferença entre a vida e a morte. Mas era verdade e era isto que aconteceu. E nós temos que aprender do acontecido. Nós devemos aprender que nunca mais deve acontecer coisa como esta. O povo judeu tem uma lembrança longa. No Tanakh, na nossa Bíblia, está escrita: Zechor she'asar lecha Amalek. Lembra-te o que te fez Amalek. Amalek, os amalequitas, eram o povo vizinho quando os judeus saíram do Egito, pobres, fracos e sem víveres, e pediram simplesmente ao povo amalequita
para poder passar por suas terras. Eles disseram que não vão tirar comida nem bebida, só pediam passagem. E os amalequitas atacavam os judeus no deserto quando passavam pelo seu território. Por isso diz a Bíblia: lembra-te o que os amalequitas te fizeram. Haman, o judeu que no Império Persa queria matar todos os judeus, também era um amalequita. E assim, o povo judeu lembra de seus amigos, desde os amalequitas, desde Haman até o Hitler. E devemos tudo fazer para que isto não possa mais acontecer no futuro. Mas não somente lembrar, mas também educar a nova geração para que ela fique sabendo dos horrores do acontecimento da noite de pogrom, para que ela saiba e não esqueça. E isso é a nossa missão sagrada: lembrar este dia, educar a juventude, evitar que coisas horríveis como estas se repitem jamais no futuro. Muito obrigado. Bom, como professor, eu vou dizer que eu tive uma aula espetacular. Que memória, que cabeça, graças a Deus. Eu gostaria de abrir agora para perguntas. O senhor precisou tirar o seu passaporte em Lyon, sendo alemão? Eu não entendi essa pergunta. A sua família se transferiu para a França e da França tentou sair? Passaportes de judeus alemães era carimbado com um colossal J para identificar, aliás, a pedido da Suíça. A Suíça queria saber quem dos imigrantes era judeu e que não, para poder recusar os imigrantes, os refugiados judeus. Então, a partir de 1938, todos os passaportes de judeus para reconhecimento mais fácil foram carimbados com um J em vermelho na primeira página dos passaportes. Os cônsules e os embaixadores, especialmente da América Latina e América do Sul, enriqueceram muito a partir de 1938, porque eles, para emitir visto de turista, visto temporária, eles cobravam ou em joias, o dinheiro em divisas e enriqueceram. Nós tínhamos comprado, meus pais, visto para o Uruguai. O governo uruguai ficou sabendo que o cônsul da Alemanha estava enriquecendo e fizeram uma nova lei invalidando todos os vistos que os cônsules uruguaios tinham dado para judeus da Alemanha e Áustria. Então meus pais ficaram muito preocupados, mas já tinha vendido todos os seus objetos e tínhamos um visto
somente por 48 horas de passagem para a França, da onde devia sair o vapor para o Uruguai. Então, meu pai telefonou para este cônsul que tinha recebido importância grande, cônsul em Frankfurt, e o que ia acontecer com nós. E o cônsul disse: olha, vocês podem sair, porque a Alemanha quer se livrar dos judeus e nem sabe das leis do Uruguai. Mas quando o navio do Uruguai chegar a Montevideo, é certo que não vão deixar vocês sair pela terra. Mas meus pais já tinham desmanchado tudo e assim mesmo foram para Paris, onde tinha uma agência de viagem que tinha uma filial lá, Palestine and Orient Lloyd. Nós tínhamos comprado a nossa passagem por eles. E lá fomos visitados e um funcionário informou que ele ouviu nesse mesmo dia, por acaso, que havia ainda um cônsul em Marselha, o brasileiro, que concedia vistos para os judeus alemães. E minha mãe, que estava muito resoluta, pegou nossos passaportes, viajou de trem de noite para a Marselha, chegou de manhã lá, um consulado não muito frequentado, conseguiu falar com o cônsul, esse Murilo dos Santos, de Souza, que eu falei. E o cônsul sempre perguntar, ele devia trazer ainda, os judeus deviam trazer um certificado de bons antecedentes, que o Brasil exigia, mas era impossível conseguir um certificado de bons antecedentes na França. Tudo isso ele não considerou, e contra as indicações e instruções de seu governo, simplesmente com carimbou nossos passaportes e assim salvou as nossas vidas. Infelizmente, houve muito poucos, como eu já disse, além do embaixador do brasileiro em Paris e esse cônsul em Marselha, houve muitos poucos que se importavam com o destino dos judeus. Mas este cônsul de Marselha, que ficou anônimo, ele salvou a nossa vida por razões simplesmente humanitárias. E foi esta a nossa história. Pai, só acho que quando tu falasse que tinha pessoas honrosas exceções, acho que valeria a pena lembrar a esposa do Guimarães Rosa. Eu não lembro o nome dela agora, que era Araci, que trabalhava no consulado brasileiro, não sei se em Berlim, mas na Alemanha, quando ele era cônsul, e que também secretamente salvou muitos judeus, assinando documentos. Essa pessoa, Araci Guimarães, é a esposa do escritor, é muito duvidosa, porque se soube que ela aceitou presentes de refugiados, enquanto que as pessoas que eu mencionei simplesmente agiram por motivos humanitários e não por motivos financeiros. Posso falar algo? Agradecer a palavra do Oswaldo. Sabemos de pessoas que se solidarizaram com o povo judeu, e a minha curiosidade é se houve nações ou alguma nação Obrigado pela sua palavra. Minha pergunta é: nós sabemos de pessoas que se solidarizaram, anônimos, alguns mais conhecidos, por causa humanitária. A minha pergunta é: houveram nações que de alguma maneira sinalizaram um
exceder do judeu, ou foi realmente uma coisa meio coletiva, mundial nesse sentido? O senhor soube de países ou nações que se solidarizaram nesse momento? O senhor falou do Canadá, que fechou, e tantos outros, né? O mesmo Brasil. Houveram alguns países que tiveram uma postura diferente? Olha, todos os países silenciaram. Houve a possibilidade de único, não é país, a cidade, que não exigiu vistos, foi a cidade de Xangai. E alguns milhares de judeus se salvaram em Xangai. Xangai foi mais tarde invadido pelos japoneses e os judeus refugiados se salvaram, sofriam muito depois da invasão pelos japoneses. Mas como era o único lugar do mundo que não exigia vistos, esse país, essa cidade, salvou alguns milhares de judeus. Também houve assim chamado Kindertransport, o transporte de crianças na Inglaterra, que foi iniciado em 1938 e funcionou até 3 de setembro de 1939, quando irrompeu a guerra. Eles recolheram crianças judias, alguns milhares, e colocaram essas crianças em lares de famílias inglesas e assim salvaram a vida desses jovens. Houve muitos casos destes, alguns milhares, mas como depois de um ano irrompeu a guerra, esta ação terminou. Houve ainda a Yus Aliyah da juventude,